Eu vou abrir a mesa de vocês brevemente, já está todo mundo apresentado, mas só para ler dois parágrafos aqui das provocações que mobilizaram essa mesa para a galera também nos acompanhar, tá? Então, nos últimos anos, as clínicas, consultórios e serviços de saúde mental começaram a receber um público que antes quase não aparecia. Adultos autistas, muitos deles nível 1 de suporte e com co-ocorrências diagnósticas. E muitos diagnósticos extremamente recentes. São pessoas que passaram a vida inteira construindo estratégias próprias, lidando com o sofrimento silencioso, desenvolvendo carreiras, relações e identidades, e que agora chegam buscando nome, compreensão e principalmente reconhecimento. Esse movimento trouxe aos serviços uma adaptação necessária, mas também desafiadora. Ainda estamos aprendendo o que significa intervir com adultos autistas de forma responsável e neuroafirmativa. Ainda estamos entendendo como acolher o diagnóstico tardio, como construir intervenções coerentes com a vida adulta, como organizar serviços que não os infantilizem e não comprometam o seu potencial de desenvolvimento e pertencimento na comunidade. E como responder às demandas reais dessa população e não às fantasias que a gente projeta para elas. Então, eu convidei aqui uma galera que tem desenvolvido trabalhos com essa população de autistas adultos, na maioria, né, de nível 1 de suporte. E eu queria começar fazendo uma provocação ali para todo mundo, que é quando um adulto autista chega no serviço, e muitas vezes com diagnóstico tardio, muito recente, né? O que deveria ser o primeiro foco de cuidado, gente? Manda ver, Tati, pode falar. Eu que começo? Pode ser. Então, assim, você me mandou e eu li que a gente ia começar por aqui, né? Eu fiquei até rindo sozinha, porque essa pergunta simplesmente é a pergunta que eu mais respondo em supervisão. É uma pergunta dessas que. Então, eu preparei. Eu tenho três jeitos de responder essa pergunta: um jeito muito simples, um médio e um mais complexo, mas vocês vão entender o porquê, né? Assim, primeiro de tudo, para quem não trabalha com esse público, o que a gente recebe no consultório, quando a gente recebe um adulto autista que teve diagnóstico tardio, é uma pessoa que esteve a vida inteira exposta a contingências muito adoecedoras. Então, ela chega no consultório com a vida todinha escangalhada e escangalhada por todos os lados. É o Inferno na Torre, tinha aquele filme, né? Agora a gente tem que trocar pelo Incêndio em Los Angeles, que é assim, todo lado que você olha tá pegando fogo e você não sabe nem por onde começar. Então, assim, a pergunta que eu mais respondo, o pessoal vem para a supervisão e assim, meu Deus, o que que eu faço com isso? Como é que eu faço? Tem que fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para fazer, por onde eu começo? Tá? Então, assim, tem três respostas. A resposta simplíssima é a gente começa por onde a análise funcional indica. Mas aí acho que a gente já comentou, né, da pegadinha que é isso, que assim, a resposta é muito simples, mas fazer isso não é nada simples. Então, para a gente tentar decompor um pouco o que é que significa isso, né? Eu posso dar uma resposta um pouco mais complexa, que seria assim, ó, eu costumo trabalhar com uma ordem de prioridades da atenção, que é um negócio que eu meio que herdei da DBT e dei uma arrumada, né? Então, assim como a DBT, se a gente tem comportamentos que ameaçam a vida, prioridade zero tem que ser proteção da vida, né? Em segundo lugar, a gente tem que trabalhar aqueles comportamentos que incidem sobre o próprio processo psicoterápico. Então, que nem eu falei agora há pouco, se o cara tem um relato tão caótico, o verbal dele é tão sem pé nem cabeça, que eu, como terapeuta, não consigo nem entender o que aconteceu, eu vou ter que começar, por mais que esteja pegando fogo em tudo quanto é outro lugar, mas eu vou ter que começar por aí, porque eu vou ter que começar, né, a contingenciar, reforçamento diferencial e dar modelo e tá, para que no mínimo a gente comece a conseguir conversar, para que no mínimo esse relato dele me traga informações suficientes para eu sequer conseguir fazer a tal da análise funcional. E isso às vezes não é tão intuitivo, né? Porque parece que você está enrolando, mas enfim.
A sorte é que, como a terapia ela é falada, desde que você já tenta a maneira como eu contingencio a fala, né? Então, pera aí, não entendi. Não, mas volta, a gente estava falando da sua namorada, aí você. Ah, é. Então, vamos lembrar que a gente precisa manter, né? Quer que eu ponha a plaquinha aqui para te ajudar a manter e tal? Bom, enfim, e aí, a partir do momento que eu tenho um relato minimamente organizado, para eu conseguir funcionar a terapia, eu vou olhar também, e muito importante, aonde é que está a maior motivação do cliente. Então, assim, às vezes, a gente tem clientes que estão com problemas seríssimos de disfunção executiva, o cara está tomando pau na faculdade, o cara está sendo mandado embora, e o psicólogo acha que aquilo é muito importante. De fato é, mas o cara está apaixonadinho pela menina lá que ele conheceu, e é ali que está a motivação dele nesse momento. Então, assim, a gente tem que sempre fazer uma ponderação entre tudo que está acontecendo, o que que tem, o que está com maior grau de urgência, o que que tem o maior grau de alarme, mas também onde é que está a motivação do cliente. E se fosse fazer, né, a análise que a gente faz, a terceira resposta seria, ó, é muito complexo responder isso, né? Por isso que a gente precisa da supervisão, mas porque também tem uma coisa que a gente tem que colocar nessa análise, que é eu preciso intervir sempre no campo de desenvolvimento proximal do cliente, né? Que é aquilo que o Vygotsky falava, que está dizendo, meu repertório vai até aqui, eu tenho que investir num comportamento que esteja só um pouquinho além, porque se eu for tentar desenvolver um repertório que está lá no cafundó, não vai acontecer. E aí, de novo, né, para eu saber analisar qual é o repertório atual do cliente e de tudo aquilo que eu tenho que fazer, o que é que está mais acessível, porque está mais próximo. E nem sempre essas perguntas concordam, né? Nem sempre a coisa que o cliente está mais motivado é a coisa que está no campo de desenvolvimento proximal, que é Então, assim, é um malabarismo grande, mas acho que assim, consegui dar pelo menos assim os parâmetros que eu considero mais importantes a gente pensar na hora de decidir por onde que a gente vai. É interessante porque tem que ter muita habilidade para início. Por Você isso vai que eu ter falei, que análise ter uma, funcional. né? Eu vou jogar para as meninas responderem um pouco essa pergunta também. Posso falar, né? Eu tô, enfim, nesse processo direto de atendimento. As meninas aqui, Cris, Carol, Helena, estão num processo comigo por trás das câmeras aí. Mas a gente vem entendendo juntas, principalmente para esse público adolescente, adulto, né? É, que a gente precisa, sim, que esse indivíduo seja protagonista do atendimento, né? Que ele esteja ali construindo com a gente os objetivos e faça parte do processo terapêutico, mas a gente entende também que a gente precisa saber como esse aluno responde, né? Então, enfim, acho que vocês até discutiram aqui. A gente vai ter aquele indivíduo que vai conseguir, né, trazer tatos e conseguir descrever o que eu provocar na sessão, mas eu também vou ter aquele indivíduo na sessão que eu que vou ter que ir fornecendo modelos e eu que vou ter que ir construindo a resposta, ensinando ele, né, a responder ao que eu estou tentando provocar. Então, acho que são pontos que a gente vai entendendo, né, que quais vão ser as condições que eu vou ter que criar na sessão para esse indivíduo para que ele consiga estar ali, né? Então, desde reforçadores até, enfim, dentro do que eu colocar de objetivo para que ele entenda, né, que a gente consiga construir essa sessão. Acho que o que a gente vem entendendo, né, no primeiro momento com esses alunos é saber o que eles gostam, por onde que eu vou, né, como a Tati trouxe aqui, quais são as coisas que motivam ele, e no começo eu vou em cima disso, né, dentro do que eu entendo que seja um pré-requisito para trabalhar. Então, se o meu objetivo é que ele consiga fazer uma leitura social do ambiente, eu vou começar com itens de interesse, e aí depois eu vou para uma situação um pouco mais menos próxima do que ele consegue responder, até, enfim, aonde eu quero chegar. Mas isso também vai depender do que ele vai me dizendo que consegue responder. E eu acho que um outro ponto que a gente vem construindo juntas na Dom, né, é envolver a comunidade, né, desse indivíduo nesse processo. Então, a gente entende que só o setting terapêutico ali, a sessão direta com esse indivíduo,
é importante, né? A gente consegue construir muito, mas quando a gente tem a família, a escola, o trabalho que esse indivíduo está inserido, a gente consegue ampliar, né, esse setting e conseguir treinar os pais, treinar a escola, fornecer aí esses instrumentos que a gente tem colocado em sessão no ambiente, né, desse indivíduo e garantir que tudo isso que a gente tem treinado ali num contexto estruturado tá lá no ambiente dele e ele consiga responder também. Então, acho que no começo, assim, o que a gente tem, né, focado em construir com esses indivíduos é esses dois pontos aí. Bom, muito interessante isso, Lari, porque é um desafio numa psicoterapia mais tradicional, assim, você envolver essa comunidade. Para alguns casos, ou para muitos casos, né, de pessoas com TEA, principalmente em momentos de crise, eu acho que são momentos que a gente vai precisar mesclar uma psicoeducação com estratégias de intervenção aí, pode ser especialmente importante, não necessariamente para todos, né? Alguns deles vão caminhar, acho que numa perspectiva mais clínica tradicional, né? Mas eu entendo quando você traz essa coisa do ponto com a comunidade, porque principalmente nos casos de adolescentes, vem uma vulnerabilidade grande, né? Que se a gente não acessa a comunidade, a gente pode perpetuar essa situação de vulnerabilidade. Eu queria fazer uma pergunta para a Cris específica sobre o diagnóstico, assim. A Cris é psiquiatra, né? E eu acho que o consultório dela tem uma certa diferença que vem também nesse intuito de um diagnóstico, né? Cris, eu queria muito saber sobre esse alargamento do espectro, que foi uma coisa que a Leila comentou mais cedo. A gente tem tido um alargamento do espectro e diagnósticos de adultos autistas. Isso está sendo muito debatido, tanto numa perspectiva engrandecedora, validante, quanto muitas pessoas numa perspectiva invalidante desse alargamento, né, do espectro. Eu queria saber de você, assim, quem são essas pessoas que chegam no consultório, no seu consultório, e quais são os grandes desafios nesse processo diagnóstico? Porque até ontem, ou inclusive hoje, essas pessoas estão sendo invalidadas nos consultórios médicos e terapêuticos com muita frequência, né? Então, eu vou falar do ponto de vista médico aqui, meu, psiquiátrico, que é o que eu faço. A Tatiana falou uma coisa logo no início, que é uma coisa que eu acho que eu falo trocentas vezes por dia, que é isto é uma área de conhecimento em construção. Ninguém tem certeza né, dentro da ciência, né? Eu falei que eu fui buscar respostas no Instituto Parelógico, óbvio que eu voltei cheia de perguntas, né? Mais do que buscar. Mas é isso mesmo. Então, assim, eu vou falar assim do ponto de vista de quem está fazendo o diagnóstico, tá? Que talvez seja uma coisa legal de colocar aqui. Este profissional precisa estar preparado para lidar com isso que é Uhum. uma área em construção. E isso põe em risco muitas coisas. Então, precisa ter muito cuidado como lida com isso, né? Porque a gente, por exemplo, os manuais classificatórios que a gente tem, e respeita e usa e tem enormes funções, mas que quem faz diagnóstico tem que estar inteirado também das limitações. Porque senão você não vai conseguir trabalhar com essa população. E você precisa conhecer a história, as descrições. Dentro da medicina e fora, né? Existe um estereótipo do autismo, né? Que é que a gente aprendeu, gente, eu me formei lá em 96, era aquilo. Eu me lembro da minha infância, que era ver o filme lá, não sei lá de quem, que era aquele cara que não fala, que não tem, que não se comunica, que fica Que se estereotipado. balança. Exatamente. Então, e isso impacta
todos, né? Porque todos nós estamos imersos aí nessa cultura, tanto família, população, até porque se a gente fala desse nível 1, estamos todos entre nós aqui, gente. Então não é assim, eu brinco assim que era um autismo que estava lá longe, cara, tá aqui, ó, com a gente, com as famílias, com os amigos, enfim. Então, essa é uma primeira barreira, que é tanto para o profissional quanto para quem identifica lá na base, na escola. Se a gente olhar para as meninas, então, que é incrível, mas culturalmente, universalmente, não se espanta se uma menina for muito reservada, muito quietinha, né? Então isso vai passando. E se É, não for quietinha, pior ainda. Porque aí que tem um. Como assim? Né? então, mas aí ninguém vai dizer que é autista, ninguém vai, né? Então, e aí teve as mulheres começaram a se manifestar, começaram a descrever como elas se comportavam, como se sentiam, então abriu e teve uma meta-análise, uma visão sistemática que mostrou que tinha essa diferença menino para menina, mas que acho que era 4-1, e tinha uma faixa ali que, na real, eram meninas, eram mulheres que estavam passando fora do radar. E isso é um problemão, porque isso é uma questão de saúde pública, o que implica isso, né? Então, quebra meio que tudo, quase tudo, né? Então, o que a gente sabe sobre isso, o que a gente não sabe. Só que quando até que você tenha algum grau de flexibilidade para lidar com esta dúvida, tem um monte de coisa, né? Então é esse o contexto, né? A gente perde muito de identificar pessoas que não tenham nenhuma queixa lá de atraso no desenvolvimento, eles vêm vindo com condições cognitivas ok, pelo menos, então vai no cola e copia e cola, vai fazendo, vai mascarando, principalmente se for menina, até que a demanda sobe e aí o repertório é curto, e daí aquilo começa a gritar e uma coisa que não era nada vai disparando, assim, em termos de caracterização. Mas então, eu dou uma volta enorme para responder a pergunta. Falando em quem dá a volta para responder a A gente pergunta, está acostumado com pensamento arbóreo. mas aí, então, então, essa pessoa que chega neste perfil, muitas vezes ela não vai chegar achando que ela é autista. E ninguém vai achar nada. Ela vai chegar porque ela tem um diagnóstico lá que não melhora nunca, ou um não, muitos, né? Porque, de novo, olha as nossas classificações, elas são organizadas de um jeito que a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, ainda mais, né? Adolescência, infância, então, e é assim, tá? Ok. Então, essa pessoa chega assim. Então, primeira possibilidade, essa pessoa chega com questões múltiplas e que nada funciona. Aí ela já tem assim, ó, uma invalidação crônica e sistemática, são de todos os ambientes, do ambiente social, familiar, educacional e dela mesma. A ponto que assim, ó, ela vai te dizendo as coisas, e aí eu estou pensando muito em mulheres, né? Que tem outras coisas, né? De dores, hipermobilidade, questões. Então, tudo elas perguntam se ela pode dizer aquilo, mesmo se aquilo é verdade que ela está sentindo, questões sensoriais, né? Então, assim, é uma pessoa que nem sabe mais se ela acredita, se Não ela sabe se se tá doente, se tá valida. cansada também. Isso, ou se desculpa a expressão, vai ficar gravado, se é uma frescura, porque ela é cheia de dengue, né? Cheia de Que negócio. normalmente falam para ela que é frescura durante a vida, né? Exatamente. Então, primeira coisa, a gente, por exemplo, quem vai fazer o diagnóstico, né? Eu acho que talvez a pior coisa que pode acontecer, uma das, né, é a pessoa fixar nos critérios lá de, sei lá, do que é classificação e chegar para a pessoa e, assim, ir lá, né? É, porque não vai aparecer nada, vai dar e a pessoa vai embora, né? Eu acho que assim, a primeira coisa que tem que quem é que está na tua frente? Quem é essa pessoa? O que que ela está procurando? Ai, tem que fazer um diagnóstico. O diagnóstico, lá por definição, não é você fazer checklist de característica, é você avaliar essa pessoa, entender e conhecê-la nas suas vulnerabilidades, nos seus aspectos positivos de força, aonde ela tem rede, onde ela tem. Enfim, é uma coisa muito mais ampla, né? Estou me lembrando de uma vez que, algumas vezes já, que aí quando, né, a pessoa sai e não fecha um diagnóstico X8, ai, a sua avaliação não deu em nada, né, doutor? Nossa,
Isso é uma coisa que alguém não entendeu realmente a função do que estava fazendo ali, né? Mas a gente ouve muito isso. Então, eu acho que primeiro, nessa questão do diagnóstico, né? E calma. Essas coisas vêm lá no fundo e elas não vão aparecer de uma hora para outra. Não adianta, assim, às vezes, né? Ai, vão aplicar as escalas, então para isso ser mais preciso, gente, não vai aparecer. Porque tem anos de mascaramento, de sobrevivência, de outras coisas que se formaram ali. Então, se tem vulnerabilidade genética para ansiedade, depressão, vem tudo junto. Uhum. E, então, tem isso. E aí entra também uma outra situação que pode acontecer, assim, é isto ou é aquilo? A gente não sabe. Muitas vezes a gente vai ficar na dúvida e aí a gente vai olhar para o quê? Para o que está ali, para aquela pessoa e o que que ela está precisando. Então, né, a gente conversou sobre essa mesa e a gente tem um serviço desenvolvido para neurodivergência, a gente fala nível suporte 1, mas eu sempre fico muito preocupada com essa chamada. Porque assim, não é sempre assim, né? Esse diagnóstico necessariamente não prescinde a entrada é, nisso tudo. O que que eu tenho? Às vezes eu tenho uma avaliação diagnóstica, né? Ou não. E às vezes eu tenho um diagnóstico de neurodivergência, por exemplo, TDAH, e a pessoa não quer saber de mais nada. Não quer saber se ela é testa, que nome tem esse troço, e não quer andar, identificar, não quer saber nada. Ela só quer melhorar de alguma maneira. E aí, então, tá bom. Então a gente respeita aí a diferença e tá desde o primeiro passo, que é ter calma, e isso não é fácil, porque você precisa. Isso não acontece numa avaliação de meia hora, 15 minutos. Uhum. E eu também acho que de um dia é muito difícil, Uhum. tá? Então, e isso é muito difícil, porque é caro. Total. E no serviço público, como é que você vai fazer um diagnóstico desse jeito? Ou uma primeira avaliação, um diagnóstico amplo, né? Com uma definição do que seria Uhum. melhor, assim, tá? Meninas, eu acho que vocês querem talvez comentar o que a Cris falou, mas eu também vou puxar para que vocês apresentem o trabalho, o serviço que vocês estão desenhando. Então, a Tati está desenvolvendo aí um curso que tem um viés neuroafirmativo, de intervenção neuroafirmativa. As meninas estão falando do protagonismo do cliente na DOM e tem uma ação transdisciplinar, e a Carol também está em dois projetos, tanto na DOM quanto na Entremeio, da clínica da psicoterapia para essa população. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como vocês estão estruturando o trabalho de vocês e quais são as grandes ferramentas que vocês acham que é importante aí, né, na intervenção com essa população. É, vocês querem que Manda eu bala, comece de Tati. novo? Pode começar. Tá, então, assim, eu tenho um curso que é um curso de capacitação de psicólogos para o atendimento de autistas adultos, né, que se chama MAPA TDAH. É um curso que tem um tantão de aulas gravadas e três encontros ao vivo, então, uma tentativa, né, de eu conseguir chegar no maior número possível de pessoas, porque eu sinto que realmente a nossa capacidade coletiva de atendimento desse público, ela está muito deficitária, né? Tem uma questão que a gente tem uma coisa que a gente sempre fala, mas uma outra coisa que eu sinto que falta falar. A gente sempre fala que em 2013 o Asperger foi incluído como parte do espectro, né, no DSM-5, mas uma coisa que a gente sempre esquece de falar é que o Asperger entrou no DSM-4 em 1995. Então, eu, por exemplo, em 1995, eu estava na faculdade. E antes disso, a gente não tinha, a gente tinha lá uma categoria geral de transtornos do desenvolvimento, mas a gente não tinha nenhuma descrição para esse perfil. Então, eu sempre falo que eu, na minha adolescência, mesmo que tivesse sido observado por uma pessoa muito atenta, que tivesse falado, nossa, olha essa menina, trocou a mobília de lugar, ela surta. Ela só quer comer a mesma coisa, tem que desenrolar a panqueca. Ela fala de um jeito. Eu era bem aquela autistinha hiperléxica, super rígida, e só usava os fazei-lo em vindo, né? Regra gramatical, aquela coisa, meio desengonçada,
Muita habilidade para umas coisas, nenhuma habilidade para as outras. Perdi o aparelho móvel 7 vezes. Meu pai mandou o dentista botar um aparelho fixo, né? Se alguém tivesse visto tudo isso, feito uma Acompanhado. lista e Mas aberto estando dentro da tua cabeça, né? Porque seus isso, pensamentos, eu isso. aposto que eles são bem Minha ruminativos, mãe me autísticos. levou no otorrino achando que eu estava surda quando eu comecei a ler os livros do Monteiro Lobato. Porque a Emília, gente, quem é a Emília? Para quem não parou para pensar, a Emília é uma menina, altas habilidades, TDAH, impulsiva, hiperativa, 1 milhão de ideias. Assim, eu me identifiquei com a Emília num grau que aí as pessoas me chamavam, eu não ouvia, minha mãe me levou no médico achando que estava surda. Então, assim, imagina o tamanho do hiperfoco, né? Imagina mesmo que alguém tivesse conseguido anotar e listar tudo isso, a pessoa ia abrir o DSM e não tinha, né? Então a Maria Cristina está falando que ela se formou em 96, foi isso, né, Cristina? O Asperger tinha acabado de entrar no DSM pela primeira vez na história. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é que todo mundo que hoje tem mais de 30 anos não teve nem chance de ser diagnosticado na infância, como o meu caso, né? Então, Uhum. assim, a gente já tem déficits na nossa capacidade de identificação, principalmente de autista nível 1, mesmo que criança. Agora, teve até outro dia, a gente estava nem tentando, né? Porque até 95 não tinha nem a categoria. Então, assim, a gente tem uma tsunami de gente para atender agora, né? Porque a gente está com essa dívida histórica e essa bomba veio explodir aqui na nossa mão. E aí haja correr atrás. Então, foi um pouco por conta disso que eu montei o curso. O curso, eu botei esse nome de fantasia nele, capacitação, mapa, até TDAH, porque hoje em dia tudo tem que ter nome. Mas assim, né? A base mais sólida do curso é a análise do comportamento. Eu organizo as categorias para separar os módulos usando aquela proposta do Reis, que ele fez recentemente, da terapia baseada em processos. Então, tem lá as dimensões: dimensão emocional, dimensão atencional, dimensão comportamento e tal. Então, eu uso aquilo e aquele raciocínio de, olha, a pessoa que tem um repertório adequado, o processo dela de aprender esse repertório foi tal. O meu cliente está com outro repertório, o processo dele foi outro. Como é que eu consigo trazer ele de volta para cá? Como é que eu consigo repetir as partes desse processo do repertório adequado, né? Só que, qual que era o desafio? A gente não tinha, pelo menos, né, um parâmetro do que é um autista saudável. Porque o cara, ele vai para. Eu tô, né, na tarefa de ajudar esse cara a parar de sofrer e conseguir viver uma vida com valores, alinhada com seus objetivos e tal, mas ele não vai deixar de ser autista. Então, a grande pergunta era: mas como que o autista. Então, eu sei o que que é um neurotípico saudável, mas eu sei o que que é um autista saudável naquela mesma categoria, né? Então, assim, ó, foi uma pesquisa muito longa que, na verdade, quando eu fiz, eu nem sabia que um dia ia virar um curso, eu fui tendo que fazer, porque, como eu disse, eu estou atendendo cliente com esse perfil desde 2010, então estou fazendo análise funcional do cliente e estou entendendo que para eu compreender aquele processo eu tenho que fuçar mais coisa. Então, o conteúdo do curso está organizado de acordo com os 3 momentos da seleção do comportamento. Então, quando a gente fala de filogênese, eu estou falando de tudo aquilo que é a herança genética do autismo, a parte biológica, a diferença nas podas neurais que resulta na diferença no cérebro e o que que isso implica em termos de comportamento, como é que a gente herda a propensão para se sentir reforçado por certas coisas ou não. Então, por exemplo, o autista ele não tem o mesmo instinto de manada que o neurotípico, né? O neurotípico, o simples fato de que todo mundo está fazendo um troço, para ele é motivo mais do que suficiente para fazer o troço também. Enquanto isso, o autista está parado ali no canto, falando assim, mas por que que todo mundo está fazendo isso, né? Que esse povo tá. E que a gente tem hipótese de que isso tem a ver com os neurônios espelho. Então, tem muita diferença fisiológica no cérebro que a gente precisa entender como é que isso se reflete em comportamento e o que que vai ou não vai impactar. Aí a gente tem
o nível de seleção ONTO, que é tudo aquilo que está na história de vida desse autista. Então, daí a gente vai olhar trauma, a gente vai olhar masking, a gente vai olhar, né, como é que... eu sempre falo assim, que nós somos um bicho de matilha, nós somos todos descendentes das pessoas que gostavam de ficar junto no bando, porque o ser humano não sobrevive sozinho na floresta. E isso vale, inclusive, para os autistas. Então, o meu tataravô lá que de quem eu herdei essa genética, ele também só sobreviveu para ter filho porque ele estava no grupo. Como que tem autista que não gosta de socializar? E aí, quando você vai olhar, não tem autista que não gosta de socializar. O que tem é autista que foi tão maltratado, que foi tão hostilizado, que desenvolveu um repertório de trauma e evitação, né? Mas o autista, eu sempre falo, pega o molequinho autista nível 1, o desgraçadinho, não fica quieto um minuto, ele quer falar com todo mundo. Ele tem o hiperfoco do assunto tal, ele vai chegar em você, vai falar, se você der bola, ele não te larga nunca mais. Então, assim, ele busca, né, a interação social. Então, essa parte ontológica, qual foi a história de vida dessa pessoa e que tipo de questões ela teve que lidar. E aí a gente vai para a parte cultural, que tem a ver com como que é ser autista nessa sociedade que a gente tem. Eu sigo o Bernard Guerin, né, que ele fala, gente, para com esse negócio de metacontingência, para com essa loucura, não tem que inventar a roda, né? A antropologia está estudando sociedade desde antes da psicologia existir. Então, vamos lá perguntar para eles. Então, eu uso muito Foucault, essa questão de organização social enquanto disputa por poder, Ô, faço uma Tati, análise. Oi. vou te interromper para te fazer uma pergunta, porque eu fui refletindo com a sua fala. Você diz, a gente não sabe o que que é o autista saudável, a gente precisa descobrir o que é o autista saudável. Cara, eu acho isso tão importante do que você está falando, porque se a gente não sabe o que é o autista saudável, a gente vai projetar nele a saúde do Do neurotípico. neurotipo. E Isso. a É gente... que assim, ó, felizmente, Helena, a gente tem alguns países onde a coisa está um pouco mais avançada. Eu, no meio principalmente assim, Austrália e Holanda, Inglaterra, que foram lugares onde o diagnóstico de Asperger pegou mais. Então, lugares Uhum, onde você teve muita identificação de adultos Asperger. São lugares onde você já tinha uma comunidade Asperger discutindo o que que era e tal, e desses lugares, eu falo inglês, felizmente, então, assim, a minha pesquisa envolveu muita pesquisa nesses lugares, em termos de, até mesmo, assim, ó, até de qual youtuber autista você vai seguir, qual uhum. é o cara que é autista, mas que ele está falando de pesquisa, mas ele está trazendo desse ponto de vista? Então, tem duas pessoas que fazem muito essa discussão. Um é o Paul, não vou lembrar o sobrenome dele agora, mas ele tem um canal que chama Asperger's from Inside, que é lá da Austrália, e ele está fazendo. Agora chama. Antes era Asperger from Inside, agora é Autism from Inside. Mas para você ter uma ideia, o cara já tinha um canal do YouTube na época Uhum. que era Asperger from Inside, entendeu? E aí eles têm uma discussão enorme lá. Também foi com esse cara que eu conheci, o Tim Shen, que é um autista severo lá da Austrália, que hoje em dia advoca pelos direitos dos autistas, que tem até um TED dele. E aí, na Holanda, a gente tem a Samantha Stein. A Samantha, eu tive a felicidade de conhecer ela pessoalmente no começo desse ano. Eu fui para a Holanda fazer um curso. E aí, para você ter uma ideia, lá na Holanda, a Samantha, o curso que eu fui fazer era um curso de gestão de negócios neuroafirmativa. Então, Ai, como é que é? Então, mas olha o nível da discussão, entendeu? E tinha um mundaréu de gente lá, porque lá já tem um monte de autistas adultos que estão bem o suficiente para querer montar o seu próprio negócio e que precisam de estratégias neuroafirmativas para conseguir, como o Pedro falou, gerenciar, né, né? fazer o boom sem fazer o burnout, né? Então, Exato. nesses lugares eu encontrei algumas referências, e daí, óbvio que eu tenho também a minha observação, e aí eu construo lá, durante o percurso do curso, uma ideia do que seria um autista saudável e onde é que a gente está tentando ir com isso. Então, o percurso então, vamos mudar para a Holanda. Eu juro Vamos. que quase não voltei, gente. O curso Ainda foi dá para andar de bicicleta a cidade inteira, sem gente. Eu vou falar nisso. acabar. Não, assim, ó, você chega nas cidades perto de Amsterdã, assim, ó, tem clínica de TDAH específica para atendimento de mulheres.
Entendeu? Um, Eles estão um professor atendendo ao nosso, TDAH feminino e no nível de atender. Então, assim, imagina quanta mulher diagnosticada com TDAH eles têm lá, para que as clínicas já tenham começado a nichar. é. O Pedro vai falar aí, deixar ele falar, e depois as meninas eu quero que elas falem dos serviços delas, Não, hein? eu só vou deixar uma nota, que eu estou otimista com o que você está contando, Tatiana, porque o que você colocou ali como variável foi, olha, o tempo de diagnóstico e esse boom que aconteceu lá atrás para eles Está começou a acontecendo deixar a agora. sociedade um pouco mais sensível a essas coisas e a discussão subiu de patamar. Uhum. Em tese, a gente só está uns 15 anos atrasado, mas se a Isso gente aí. for seguir isso e a gente conseguir acelerar um pouquinho essa curva, a gente chega lá. É, A na gente minha é. conta, a gente está uns 30 anos atrasado, tá, Pedro? Porque eu não sei o que aconteceu, que aqui no Brasil, o diagnóstico de síndrome de Asperger, ele foi ostensivamente ignorado. É. Eu nunca E eu não sei, vai voltar? Vai separar de novo, meninas? não sei. Eu, se eu tivesse que chutar o que vai acontecer, eu acho que vai haver uma nova separação, mas provavelmente não nesses mesmos, não nesses, não separar o Asperger do TEA de Uhum. volta, mas isso sou eu chutando Chutando. com base em algumas coisas que eu tenho visto sobre avanços no entendimento da genética dessas coisas. Não, teve um artigo recente, eu não vou me lembrar agora, não vou, que eles juntaram várias coortes enormes internacionais. Quatro grupos, Isso. né? É, esse que eu E vi. com análise genética também, mais ou menos, eles observaram duas distribuições, né? A primeira com enfim, essa identificação precoce, com coisas bem claras de autismo mesmo, de características, e a outra que precedida de questões emocionais e depressão e tal, e que vinha lá para frente, né? Que era um outro perfil. Então, isso foi a coisa mais recente que eu acho que com mais cara de possibilidade de mudança, assim, né? E com a Uhum. genética meio questionando, assim, se seria tudo mesmo, todo autismo a mesma coisa ou não, né? Tem uma análise toda, né, enfim, rebuscada lá e tal. Mas foi o máximo que eu cheguei a nas suspeitas também. Mas por Isso é enquanto, super não. recente também, né, Cris? Mas aí é que É, tá, a dificuldade, o desafio da área é isso, é você operar a dúvida, não sabe, mas aí você vai esperar, não vai esperar, você vê quem está ali e vai fazendo, se vira, cria, inventa, cria coisas mesmo, né? É. assim, Cris, eu nem falo cria, eu falo assim, ó, aproveita que você sabe análise funcional e vai analisando funcionalmente e vendo o que que você aprende, né? Faz uma hipótese, testa a hipótese no atendimento do seu cliente e se der certo, beleza, validou a hipótese, se não der, volta para a mesa de trabalho, vamos fazer outra hipótese, assim, muito do que eu construí que está no curso foi construído fazendo e testando e às vezes quebrando a cara na análise funcional de todos esses clientes que eu atendi aí nesses últimos 15 anos. Quando eu saí lá do Instituto Parque, eu terminei, não me. Porque o meu público maior era esse, né? E claro, é uma formação mais para nível 3, uma coisa super robusta, eu aprendi horrores, tal, né? Não sabia nada de análise de comportamento. Mas aí eu pensei, bom, mas esse formato não vai dar, né? Como é que eu vou aplicar esse negócio? É, e aí andei dando umas andadas aí pelas contextuais e tal, mas é isso, né? As pessoas veem essa coisa da linguagem que você colocou, né? Se passa por um terapeuta que não tem muito. Fica anos nessa comunicação, a Lari pode falar assim, as meninas têm visto muito isso. E aí, por que não? Por que não essa preciosidade do Abaté que sabe colocar e analisar e colocar um aspecto, né, para trabalhar dentro dessa terapia mais ampla? Olha, isso é um casamento perfeito, se é que tem casamento perfeito, né? E por isso, daí surgiu a ideia de criar um serviço de atendimento assim. Não é nada fechado, não é, mas assim, ó, gente, a gente tem muita ciência aí, né? Então, para desenvolver isso e junto com a abordagem psiquiátrica, porque também vejo que toda a parte farmacológica, né? E por enquanto, e é isso, né? A gente trabalha com as ocorrências simultâneas, ela tem que casar também com essa operação toda, né? Porque senão às vezes você atrapalha o processo, bota tudo a perder. Então a ideia era juntar tudo assim.
Bom, eu vou começar aqui a participar. Eu acho muito importante ouvir a Cris como médica, te ouvir, Tati, como terapeuta tão experiente, eu considero professora aqui para mim. E acho que fui refletindo enquanto vocês falavam de um lugar que me parece que o que precisa acontecer para a gente chegar, por exemplo, na situação da Holanda, né? Nesse outro lugar mais desenvolvido. E primeiro, a gente entender que o TEA, como um guarda-chuva de condições que ainda são muitas, e, portanto, a gente não tem um fenômeno claro e nítido sobre o qual a gente vai atuar, a gente vai ter que estudar constantemente. Então, eu diria que a primeira coisa que tem que fazer é letramento, né? Como terapeutas, nós precisamos nos letrar sobre o que é a condição, e ela é tão múltipla que a gente precisa fazer isso não só indo olhar critério diagnóstico, a gente precisa sim fazer isso na escuta também de professores, de terapeutas mais experientes. A gente precisa fazer isso muito a partir da escuta dos adultos neurodiversos que estão se manifestando também publicamente, também como né, dentro de uma parcela de ativismo, outros dentro das suas próprias vidas ali, como também professores, como colegas, né? A gente tem, eu tenho participado também de um grupo de interesse em neurodivergência que reúne terapeutas do Brasil todo e é um espaço de trocas com muitos terapeutas, inclusive neurodiversos. Eu, como uma pessoa não neurodiversa até a página 2, que também tem aí uma suspeita TDAH nunca investigada a fundo, né? Mas muito sensível como terapeuta, a fazer uma escuta de quem é o cliente que chega na minha frente, independente do nome que em algum momento essa condição vai ter, né? Acho que a gente estava falando um pouco de diagnóstico e os desafios de fazer o processo diagnóstico sem se atentar, às vezes, e acho que quem vai ao consultório buscando um diagnóstico, às vezes vai buscando um nome ou uma sensação de que algo que eu tenho tem um nome, não é que eu não estou perdido no mundo sendo só uma pessoa estranha ou adoecida ou em sofrimento. Mas o diagnóstico em si, ele é um processo, né? Ele é um processo de conhecer a pessoa, de conhecer o sofrimento dela, de conhecer as habilidades dela, de conhecer a história de vida dela, como ela aprendeu e chegou naquele momento, naquele status quo que está ali na nossa frente falando. Qual é a cultura na qual ela está inserida? Quais são as mensagens que ela recebe diariamente na cultura que ela vive, né? E a gente já falou algumas aqui, né? São pessoas que muitas vezes chegam com uma estrada de muita invalidação quando a gente fala dos adultos, mas a gente estava discutindo esses momentos para trás um caso que aos 12 anos essa pequena criança pré-adolescente, ela já faz um masking tão grande e ela já não quer se relacionar, ser sincera, entende? Ela já não se sente segura em ser ela no mundo lá atrás, não é aqui na fase adulta, quando chega adulto, né, no consultório. Esse adulto já passou por tudo isso por muitos anos, então acho que tem muita sensibilidade, e mais a gente, para ter essa sensibilidade, o nosso repertório como terapeuta precisa se alargar, né? Assim como o espectro se alargou, a gente, como terapeuta, precisa se alargar. E acho que sim, a análise funcional é a prática mãe de tudo, porque ela não requer que a gente tenha um nome para trabalhar, ela requer que a gente esteja em relação com o nosso cliente. Né? Acho que temos estudado as contextuais, eu também, a Leila falou mais cedo, eu sou apaixonada pela ACT, eu particularmente tenho uma história com a FAP, eu tenho uma perspectiva de que se a gente está em relação, como terapeutas, a gente tem a nossa atuação envolve construir o contexto do momento presente da sessão terapêutica para o cliente ir confiar e se comportar com a gente da mesma maneira como ele teria vontade de se comportar lá fora, ou com a probabilidade, com o repertório que ele tem lá fora, ele trazer esse repertório, né? Então a gente sabe que às vezes o cliente chega
fazendo muito masking nas primeiras sessões, e aí depois de um tempo ele meio que cansa, que não dá para sustentar. E ele também vai sentindo que não tem punição naquele ambiente, que é um ambiente seguro e que ele pode ser quem ele é no bastidor, ali naquela relação, e aí a gente começa a trabalhar, né? A gente começa a ensinar também como relatar, ensinar parâmetros, né? Às vezes o relato verbal vem muito esvaziado ou enfraquecido, e a gente vai dando elementos para ir pedagogicamente também sendo um ambiente de ensino para esse cliente. Mas a primeira coisa que a gente precisa ser é um ambiente não julgador, não punitivo, né? Uhum, uhum. Meninas, eu queria fazer uma pergunta especial para a Lari, assim, a Lari, pelo que eu sei da sua história, Lari, você vem de uma trajetória sendo terapeuta ABA, T, numa clínica tradicional, com um programa, com todas aquelas coisas que a gente já falou em outras mesas aqui. E hoje você está indo para um outro caminho, tanto, né, no desenho clínico quanto no atendimento. Eu queria perguntar para você o que mudou para você de um trabalho para o outro, né? Naquela coisa um pouco mais Abatea, nível 2, 3, suporte, terapias tradicionais, terapias intensivas e tal, para esse seu trabalho agora, né? E o que você vê que se preserva e o que você vê que diferencia desses dois ambientes aí. Sim, acho que quando a Tati estava questionando, né, sobre a matéria de comportamento verbal e trazendo aqui reflexões se isso se aplicaria pro, né, atendimento adulto, eu fiquei com muita vontade de falar, porque acho que eu passei por essa transição, né, de participar de uma pós de 2 anos intensiva, que, enfim, a Cris também comentou aqui, né, que vem muito para um modelo de serviço escolarizado, né, que a gente tem ali procedimento, passo a passo, e, enfim, vem tentar estabelecer repertórios muito básicos, né, de fala, de imitação, então, sim, eu venho dessa construção, e acho que foi um desafio, né, essa transição para um público que, por muitas vezes, eu observei e pensei como seria, né, então, acho que isso acontece muito com pessoas que passam por pós, né, de autismo e começam a trabalhar em estágio. Acho que eu observo, assim, que no Brasil, quem estuda psicologia é o que tem hoje na área, né, que vai conhecendo um pouco sobre, vai para um caminho de ser acompanhante terapêutico de crianças, né, então a gente vai entendendo sobre o mundo e conhecendo sobre a neurodivergência e vai entendendo que essas crianças que a gente atende, que é super bonitinhas, crescem, né? Então, e quem que tá atendendo esse público? Então, acho que muitas vezes eu questionei isso e, enfim, veio a oportunidade de uma hora para outra, transicionar e começar a atender esse público. Assim, eu acho que com a construção que eu tive, né, de carreira até o momento, e até complementando o questionamento da Tati sobre aprender comportamento verbal e sobre essas descrições que vocês, né, colocaram ali que estaria dentro da matéria, eu observo hoje que é possível fazer essa transição, né, acho que se a gente, enfim, é bem instrumentalizada ali com os conceitos da análise do comportamento, a gente entende que é comportamento, que a gente vai olhar para pré-requisitos, que a gente vai, né, conseguir planejar intervenções dentro de um setting terapêutico ali. E eu entendo agora, hoje, né, transicionando para essa área e tendo aí, enfim, sendo supervisionada, que é uma construção muito importante, que a gente precisa de profissionais, né, que ou migrem ou, enfim, se especializem para atender esse público, porque, assim, o pouco que eu tive de experiência até agora, de todos os casos que eu peguei, das famílias que eu conversei, todas essas pessoas que estão sendo atendidas pela Dom, né, falo por mim e também pela psicóloga Bia, que trabalha comigo, são famílias, assim, que estavam desamparadas, né, assim, que vêm buscando milhares de modelos que não se encaixa mais com o aba na mesa, com aquela intervenção que a gente conhece de TAT na escola, né, ou que enfim, um nível 1 de suporte ali que se virou por muito tempo sozinho, mas que agora chegou numa fase ali da adolescência ou da vida adulta que quer ajuda, né, que precisa de uma intervenção e que
não sabe para onde ir, né? Não sabe qual é o modelo de serviço, aí busca um psicoterapeuta ali, psicodrama, muitas vezes até psicanálise, né? Enfim, acaba não dando certo. Esses dias, um dos meus clientes virou para mim e falou assim: nossa, agora acho que eu entendi o que, que é sobre vínculo, né? Esse negócio de vínculo é igual o da Match no Tinder. Aí eu falei, por quê? Ele falou, não, porque é a primeira psicóloga que eu tenho vínculo, que eu consegui construir vínculo, né? E quando ele falou isso, eu entendi é, muito sobre que é o modelo de serviço que faltava ele encontrar, né? Então, acho que a Cris falou sobre o casamento aí, né? De conseguir puxar o que o ABA tem de oferecer para esse serviço mais próximo da mesinha e como a gente pode sim transformar para um atendimento individualizado, onde tem protagonismo, né? Onde o indivíduo está fazendo parte ali da construção, ele vai me contando o que, que é importante para ele, o que, que ele precisa melhorar, o que, que ele quer trabalhar, mas que a gente consegue ir construindo dentro de um processo aí próximo do que a gente trabalhava ali com um público menor, sabe? Então, eu acho que fiquei muito, assim, receosa se daria certo, se seria possível, mas acho que a gente tem encontrado um modelo de serviço que a gente tem que propagar, assim, né? Que muitas pessoas precisam conhecer de fato, se instrumentalizar para que mais pessoas consigam ser atendidas. É um limbo, né? É um limbo assistencial, né? É. É. Queridos, vocês têm alguma pergunta mais no chat, no... Pedro, você quer fazer uma pergunta? Eu estava pensando aqui, a gente já tem, assim, meio, por conta de importar um modelo já meio pronto, a gente tem bem claro, assim, a diferença entre atender crianças típicas e atípicas. A gente já tem alguns modelos bem estáveis, eu diria. A gente já tem isso para atendimento de adultos com autismo? Quais as especificidades que vocês estão percebendo, assim, do tipo da intervenção para adultos típicos e atípicos? Então, teoricamente, tem o meu curso. Boa, Tati. O que eu tenho pensado sobre isso é o seguinte, que da mesma maneira que quando você compara neurotípicos, crianças e adultos, quando você tem uma criança, você tem um contexto muito mais limitado de quem são os controladores de acesso aos reforços, né? Então, por isso que é tão importante falar com a família, com a escola, porque quanto menor a criança, tem menos gente envolvida em disponibilizar ou negar reforço ali, né? Então, tem menos gente envolvida na modelagem desses comportamentos. Quando a gente fala de adulto, seja típico ou atípico, o que a gente tem é a situação contrária, né? Tanto que tem sempre uma provocação que eu faço quando o pessoal começa a falar de fazer intervenção com a família, fazer psicoeducação com a família do adulto, né? Vai fazer orientação parental. Aí eu fico assim, olha, mas daí tem que ver se cabe, porque a depender do adulto, então daí você vai fazer orientação parental, mas depois você vai ter que fazer orientação chefial, vai ter que fazer orientação colegal, vai ter que fazer orientação paqueral, vai ter como é que é isso, né? Então, chega um ponto que com o adulto você tem muito mais que trabalhar a capacidade desse cara de atuar nos ambientes dele e organizar para ter ou evitar aquilo que ele precisa, porque ele vai ser o único elemento que vai estar presente em todos esses ambientes. Da mesma maneira, aquilo que acontece dentro do consultório também vai representar uma porcentagem muito menor da vida dele, né? Então, Uhum. da mesma maneira que acontece com o adulto neurotípico. Então, a terapia, ela até tem, eu sempre falo que terapia de adulto de qualquer, terapia de autista de qualquer idade, ela tem um componente que é pedagógico, além do psicológico, não dá para a gente ficar só no psicológico. Se eu estou falando de atraso na aquisição de habilidades, então, para essas habilidades, vou ter que ter ensino e treinamento. Mas eu tenho que saber que, assim, não adianta eu querer, por exemplo, não adianta eu ser tão rígido quanto a gente faz no AB, fazer realmente uma intervenção com linha de base, intervenção, tira intervenção, porque a partir do momento que eu fiz a intervenção, o cara aprendeu aquele repertório,
eu não tenho mais como tirar. Ele saiu na rua, e se o repertório, e se você programou direito, se você ensinou para ele um repertório que tem todas aquelas características que a gente deseja, né? Que é funcional, que tem alta probabilidade de ser capturado pelo reforçamento natural no ambiente natural. Se você fez seu serviço direito, você nunca mais consegue voltar naquela linha de base. Né? Então, é uma situação na qual você tem muito menos controle e não tem, então assim, não cabe fazer tanto registro tão detalhado. Você precisa ter um olhar para padrões de comportamento, para mudanças. E eu acho muito, porque assim, como eu falei, né? Eu fiz formação de ACT, formação de FAP, eu pego um pedaço de cada uma, né? O que eu pego da FAP, eu acho que é o fato de que o ambiente terapêutico é o único ambiente na vida dessa pessoa onde você tem, primeiro, acesso direto ao comportamento, então você não depende de relato, e no caso dos autistas que têm esse problema de relato, né? E o único ambiente onde você que disponibiliza a consequência. Então, é o único ambiente onde dá para fazer análise experimental do comportamento daquele cliente. Por isso que eu falo que tem que saber fazer análise funcional, mas tem que estar com muita prática, porque tem hora que é ali, ó, no agora, no aqui e agora e tal. E com essa ideia, né? Com a ideia de que você tem que trabalhar autonomia, você falar com o pai é muito ruim, porque você também está passando uma mensagem de que você acha que o adulto, naquele caso ali, ele não é capaz de ele aprender a falar com o pai. E aí, como é que eu vou cultivar autoconfiança, né? Se eu mesmo. Então, não, eu vou dizer, olha, eu tenho plena confiança na sua capacidade de aprender isso aqui. Então, eu vou te ensinar, a gente vai treinar e quem vai sair fazendo por aí é você. Então, assim, ó, nesse sentido que eu vejo, o que que a gente tem de diferença entre a terapia do autista criança e a terapia do autista adulto é exatamente a mesma diferença que a gente tem na terapia do neurotipo criança e do neurotipo adulto. A principal variável que muda é a quantidade de gente diferente controlando esse comportamento. No adulto você não tem, mas perdeu, já foi. Saiu para o mundo. Posso, posso só fazer uma colocação? Claro. Estava pensando aqui como a apresentação é diversa mesmo, é muito variável, né? Talvez por eu ser psiquiatra e estar com uma entrada de pessoas que vêm com ocorrências simultâneas muito severas, muito graves, e com esse gap aí, isso agravou. Muitas vezes eu tenho que ter essa coisa do contato, está falando em autistas saudáveis, né? Então, quanto mais estáveis estiverem as condições de ocorrência simultânea, mais dá para fazer desse jeito, né? A gente tem ali situações, muitas, que ainda a gente não consegue ter essa autonomia toda. Você precisa muito da família, porque aquela pessoa está numa condição muito severa, né? Em Então, Maria relação a Cristina, mas outras assim, ó, coisas. quando essas pessoas chegam para a terapia, às vezes, de fato, elas não estão saindo de casa, elas não estão nada. E é por isso que é fácil a gente cair nessa tentação de fazer orientação parental. Mas é por isso que eu falei, daí depois, porque assim, ó, se é um adulto, o seu trabalho tem que ir na direção de ajudar essa pessoa a ter a vida que ela quer ter. E normalmente as pessoas querem ter uma profissão, querem ter um relacionamento, querem ter amigos e tal. Então, como é que vai ser nessa saída, né? E aí, o que eu costumo dizer é assim, a vida familiar, naquele momento, é o único contexto onde esse autista vai ter a chance de treinar explicar para os outros o que ele precisa. Se eu atropelo ele e eu faço com os pais, então eu estou perdendo o único contexto onde eu tenho chance de ensinar ele a fazer isso. E aí, para eu ensinar ele a fazer isso lá fora, é muito pior. Então, assim, ó, eu posso ter uma conversa com os pais. Normalmente, o que eu faço, assim, olha, é um adulto, eu não vou ficar fazendo sessão com o pai nem nada, mas daqui para frente, a minha conversa com vocês vai ser sempre a partir dele. Então, se vocês querem me perguntar alguma coisa, pergunta para ele me perguntar na sessão. Eu tiver que mandar um recado, eu vou falar para ele. Então, eu peço para a família que eles se coloquem num estado de estar especialmente abertos e receptivos a qualquer coisa que o autista vai fazer. Mas eu não posso jogar fora o único ambiente que eu tenho
para treinar esse repertório que é tão importante. Que é Entendi. ele ensinar para os outros como é que os outros atendem e respeitam as necessidades dele. Uhum. Principalmente Sim. se ele não sai de Carol casa. vai falando. Queria só, acho que complementar e acho que acolher os dois pontos aí, porque o que eu vejo com os pacientes em estado mais grave é que também a família, que é o espaço, ou o primeiro espaço onde eles poderiam advogar pelas próprias necessidades, às vezes é um dos mais invalidantes, né? E aí essa primeira barreira, quando a gente, de alguma maneira, acho que consegue mapear que se a gente não tiver um mínimo ajuste desta primeira contingência, esse cara não vai fazer isso lá fora com mais ninguém, é onde eu consigo ler que faz sentido a gente entrar com um trabalho que eu nem diria que é parental, sabe, Tati? Eu diria que é uma educação à comunidade, que é é a transformação também da contingência, minimamente, né, com aquilo que está minimamente ao nosso controle, porque eu também concordo que a gente, quando terapeuta de adulto, perde muito controle sobre a contingência, perde demais, mas porque a gente está É supostamente que com uma assim, pessoa que a gente quer que seja mais autônoma, é que né? assim, a não ser que seja um caso de uma pessoa com muita dificuldade verbal, assim, um autista Uhum. nível 2,5 tendendo a 3, assim, a não ser nesses casos, quando aí de fato a gente falar com a família, em todos os outros casos, se é possível eu Sim, treinar com ele para ele falar para a família, claro, eu prefiro. E aí, claro que sim, você tem toda a razão de dizer que tem umas famílias que só por Deus, mas em geral, esse cara, quando ele tende a ser carne de pescoço, não adianta dar carteirada. Assim, ó, a carteirada que eu vou dar, ou a carteirada que eu vou dar falando assim, eu vou mandar o seu filho te falar um negócio, eu quero que você ouça. Ela é a mesma. Só que se eu roubo a voz, eu tô perdendo a uhum, chance de ensinar ele a ter voz. Então, eu prefiro falar para os pais, ó, fiquem sabendo que daqui para frente eu vou mandar recadinho através do seu filho. Então, E assim, eu tô emprestando a minha autoridade, eu tô emprestando a minha contratualidade, empoderar o eu estou cliente, né? empoderando o cliente, mas eu não quero eu falar com os pais. Trabalhei muito em CAPS, né? E em CAPS a gente falava muito dessa questão da contratualidade, não sei se vocês conhecem esse termo, mas é quando você é visto pelo outro como alguém cuja palavra tem Tem peso, valor. que eu Uhum. tenho que ouvir e levar em conta. Então, o que está acontecendo? Se o adulto está sendo silenciado pela família, está sem contratualidade nenhuma, está dizendo que ele precisa das coisas e está todo mundo cagando. E aí ele está pedindo para a gente, porque a gente, enquanto terapeuta, tem a carteirada para dar, né? Mas se eu usar a minha minha conta contratualidade para também. falar por ele, Eu tiro a dele. eu tiro a dele. Então, Sim, o que mas eu é isso. faço é isso, Às vezes nem eu chega. deixo muito claro para a família. Ó, Sim, galera, sim. daqui para frente é telefone sem fio mesmo. Eu falo para ele e falo para vocês, mas saibam que o que vocês falarem para ele, ele vai falar para mim. E eu vou mandar o pito de volta, se tiver errado, É, eu né? só acho Mas que é isso, às assim. vezes nem sempre o cara nem pede, porque ele nem consegue ter este repertório, nem de identificar a necessidade, nem de conseguir fazer um mando que seja para o terapeuta do tipo, me ajuda com isso. Não, acho que são situações onde Então, nem mas esse em mínimo geral, repertório está esse garantido. cara que não tem esse repertório é justamente o cara que a mãe dele ou o pai dele tenta falar diretamente com você. E eu já dou o Hum. recado ali. E É, eu já, claro. aí o dia que o cliente vem a primeira vez, eu já falo para ele, olha, você é adulto, eu não quero perder meu CRP, eu já boto na conta do CRP, né? Não sou eu que sou ruim, é o CRP, ó. Você é adulto, não posso, então seu filho, né, super frágil, mas que pena, não posso fazer nada, ele já tem mais de 18. Se eu ferir o sigilo, corre risco de eu perder minha carteirinha, né? Então, ó, É. lamento, não posso fazer nada, mas vamos fazer o seguinte, a gente conversa por ele. Resolvo o seu problema, resolvo o meu. Você ficar sabendo que você. Se tudo que você quiser saber, você pergunta para ele pergunta para mim. Tudo que eu precisar falar, dei o golpe, né? Mas é Quanto isso, mais eu preciso criar a condição assim, eu emprestar a minha contratualidade quando eu dou esse recado, às vezes é o suporte que ele precisa para conseguir falar com esses pais. Depois vai ter o roleplay na sessão, a gente vai ensaiar, ele vai falar o que que a mãe dele vai falar, eu vou dar os modelos do que é para ele
responder. E aí, numa dessa, eu já estou criando o próximo treteirinho autotretável do mundo do autista, entendeu? Porque é isso que precisa, senão. Isso. Assim, ó, Queridas, vou fazer só uma última provocação. Às vezes, a gente tem essa pressa de falar com a família, porque a gente está angustiado de ver aquela pessoa encurralada naquele canto. Então, eu sempre faço essa provocação assim, ó. Eu sei que é um desconforto que a gente tem por pura empatia. Eu sei que a gente está tudo passando recibo de boas pessoas aqui. Mas essa desgraça da nossa profissão, que depois todo mundo tem que sair daqui repensando, fala, por que diabos escolhi essa porcaria dessa profissão? Na qual a nossa angústia, ela é nossa, você leve ela lá para a sua terapia. No tempo do cliente, as coisas vão acontecer mais devagar. E às vezes, você ficar mandando esse recado pelo cliente, com a família, vai sim significar que vai demorar mais tempo para ele conseguir organizar as coisas lá. Mas saiba que isso vai economizar anos na hora dele sair de casa, na hora dele ir para o trabalho, na hora dele arrumar um relacionamento. Então, assim, ó, eu sempre falo que meu pai é agrônomo e eu aprendi com ele que tem certas profissões que se trata de enfiar a semente na terra e passar dias e dias e dias observando nada acontecer e depois passar meses olhando uma folhinha sair para cima né, e a árvore de fruta, como se diz, quem planta fruta não come a fruta, né? Você vai plantar hoje que é só a próxima geração que vai comer. Eu acho que o atendimento do autista a gente consegue render mais rápido, dá tempo de render na história de vida daquele paciente mesmo, mas a gente tem que ter essa paciência de agricultor, principalmente no começo, porque se a gente atropela o processo, né? Tem aquela famosa frase: não adianta botar 9 grávida numa sala que o bebê não nasce em um mês. A gente, às vezes, querer falar pelo cliente para organizar o negócio na família, você está aliviando essa angústia de ver a situação escangalhada daquele jeito, mas você está postergando depois uma coisa que vai ser mais difícil ainda. Então, tem hora que a construção da base, a construção da fundação da casa, para as coisas não desabar depois, o plantio da semente, que vai demorar meses para nascer, tem hora que é nesse passo que a gente tem que ter um cuidado, um capricho, e que a gente tem que ter, faça supervisão, vai lá na supervisão comigo, xinga eu, fala, Tatiana, puta que eu pariu, olha a angústia aqui que eu tô passando por causa dessas ideias que você fica dando. Não tem problema, na supervisão a gente acolhe, é, tudo, é né? difícil a Mas gente não ser autocentrada nas nossas próprias expectativas quanto à terapia do outro. então, Mas, mas aí que a Tati, gente quanto mais eu, precisa. é, eu escuto as meninas, Carol, tal, mas eu vejo que a gente escolheu o caminho certo de talvez não ir para uma ciência exata, porque cada indivíduo é um indivíduo mesmo. E é o que eu falei, assim, eu tenho um parâmetro geral de sempre que possível não falo com a família e tento forçar esse possível ao máximo, mas é o que eu falei, pode ter um caso, se o cara, por exemplo, não tá nem verbal ainda, enfim, é sempre caso a caso, mas é que a gente tem que se questionar e a gente tem que saber questionar coisas do agora e esperar a resposta aparecer lá em 2029. Você que é Total. duro. Queridas, eu estou amando essa conversa, mas eu amo muito mais o Palmeiras e vai ter final agora na Libertadores. Deu minha hora, meu carisma. Não, brincadeira. É, eu queria muito agradecer. Eu aprendi muito com vocês hoje, principalmente com você, Tati, que é uma pessoa que entrou nova aqui no meu contexto. Estou te conhecendo hoje. Quero me aproximar mais e mais. Vou roubar o login da Carol, hein, para assistir o curso dela. Não me conta, não deixa eu ficar sabendo essas coisas. Faz escondido, menino. É, e queria agradecer muito, muito mesmo. Tô aprendendo muito com você, inclusive nos vídeos do YouTube. Quero poder, de alguma forma, tá mais Ai, vou presente falar uma assim coisa, prometo que é nisso. uma frase Por só. favor, por Ano favor. que vem, maio, Simpósio Saberes,
primeiro simpósio sobre clínica Tô esperando o neuroafirmativa. e-mail que você ia me mandar. Tô fazendo, mas assim, ó, a gente está começando, tem no Insta lá, saberes.simpósio, sigam por lá que a gente vai divulgar. Perfeito, perfeito. A gente vai postar uns storyzinhos e marcar vocês também, para o pessoal ter o acesso ao Instagram de vocês. Eu queria agradecer muito, Cris, Lari. Lari, muito orgulho de você estar aqui mesmo. E Carol, por estarem aqui papeando, conversando. E eu queria muito agradecer você, Pedro, por essa jornada. Vão completar aí um ano de Helena na Contínuo. E estou muito feliz, muito mesmo. Esses espaços são bem importantes, assim, acho que para mim, especialmente, mas para o projeto andar também. É bem importante para as pessoas conhecerem a gente, o que a gente está fazendo, enfim. Então, estou muito, muito feliz. Muito obrigada. Primeiro ano de muitos, né, Helena? Com certeza. Obrigado para todo mundo que está aí. Obrigada, gente. Muito prazer estar aqui. Bom final de semana. Obrigado, Obrigada, Larissa. gente. Valeu. Obrigado, Cris, Carol, Valeu, Tatiana também gente. aparecia. Obrigadão. Prazer. Beijo para vocês. Até a próxima. A Até gente a vai marcando esses próxima. eventos. Vamos que vamos. Até mais, Tchau. queridos. Beijão.